Olá, eu sou William Faz e vou falar da interação do dióxido de carbono na interface oceano-atmosfera. Essa atividade avaliativa da matéria de geoquímica ambiental para a instituição da UFBA. Então, a interação entre o oceano e a atmosfera desempenha um papel fundamental no equilíbrio do dióxido de carbono no planeta. O oceano atua como um reservatório dinâmico de carbono, absorvendo CO2 atmosférico e simultaneamente liberando de volta para a atmosfera. Ou seja, o oceano é um sumidouro e uma fonte de carbono, dióxido de carbono. Esse processo ocorre através de trocas gasosas na interface oceano e atmosfera. Vamos ver os dois ciclos, o ciclo do carbono orgânico e o ciclo do carbono inorgânico. Vamos iniciar com o ciclo do carbono orgânico nessa região interface oceano-atmosfera. Inicialmente, nós temos os produtores primários realizando fotossíntese e retirando o CO2 da atmosfera, incorporando a matéria orgânica. Essa matéria orgânica incorporada vai ser transportada para para a coluna d'água, para camadas inferiores da coluna d'água, através do tecido mole e do tecido duro. Ocorre a transferência de CO2 e nutrientes. E ocorre também a remineralização dessa matéria orgânica. Ela é degradada na coluna d'água. Então, junto com a matéria orgânica, a gente tem o transporte de CO2 através de matéria orgânica, como dito anteriormente, detritos, material fecal, animais mortos, carapaças, e a matéria orgânica que foi degradada. E essa matéria orgânica que vai estar esse carbono que vai estar presente na água, ele vai ser carregado pela circulação de revolvimento, principalmente a porção dissolvida. E agora vamos falar do ciclo do carbono inorgânico. O oceano tem 60 vezes mais dióxido de carbono do que a atmosfera. Esta taxa de troca é controlada pela pressão do dióxido de carbono, indo da maior pressão para a menor pressão. Ou seja, regiões que têm uma pressão atmosférica maior vão colocar carbono no oceano. Regiões onde tem uma porção de, ou tem uma pressão de dióxido de carbono menor na atmosfera vão pegar carbono do oceano. Isso ocorre normalmente em regiões de ressurgência. O restante do oceano vai servir mais como sumidouro de carbono. Ciclo do carbono inorgânico ainda, né? A bomba de solubilidade vai ser definida pela pressão parcial, como dito anteriormente, do CO2 no ar e na água. Assim conseguimos mensurar quanto há em cada compartimento e o sentido do fluxo entre a camada limite atmosférica e a superfície do mar, sendo essa solubilidade controlada pela variação de temperatura e salinidade da água do mar. Ou seja, em lugares mais frios, vamos ter uma maior retirada de carbono da atmosfera, dióxido de carbono. Então vamos lá, né? Esse carbono inorgânico assimilado na superfície marinha vai ser mais solúvel, assim possibilitando ocorrer diversos processos biogeoquímicos. Inicialmente é transformado em bicarbonato e carbonato. Este processo, por sua vez, auxilia na acidificação dos oceanos ao liberar íons de hidrogênio, que impossibilita o carbonato de precipitar. O bicarbonato se liga ao cálcio, formando carbonato de cálcio, utilizado por organismos na produção de suas carapaças e estruturas. Esta reação, por sua vez, acaba por liberar CO2 dissolvido na água, né? Reiniciando o ciclo. O CO2 que continua livre na água é utilizado pelos organismos fotossintetizantes, gerando assim matéria orgânica e oxigênio, gerando assim a bomba biológica. Conclusão, né? Os atuais estudos sobre o clima apontam um aumento de CO2 em velocidade impressionante em escala de tempo geológico, com concentração de 417 partes por milhões em 2022 na atmosfera. A atmosfera apresenta uma concentração 50% do que na época pós-industrial.
do que na época pré-industrial, perdão. Estas observações só intensificam os cenários pessimistas para as mudanças climáticas nas próximas décadas. A compreensão desses mecanismos são essenciais para prever as mudanças no nível de CO2 atmosférico, sendo vital para a modelagem climática e para avaliar o impacto das atividades humanas neste equilíbrio. Então é isso, gente. Muito obrigado e essas são minhas referências.